Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 30 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Rússia em pé de guerra, legitimidade de Putin em xeque. Os ataques cirúrgicos da Ucrânia contra os grandes armazéns na Rússia provocaram prejuízos bilionários e geraram uma revolta sem precedentes entre os pequenos comerciantes russos que mantinham negócios com a Wild Berries, principalmente essa empresa que é a maior da Ucrânia, que eu noticiei já sobre os ataques e os prejuízos que tiveram. Em vez de culparem a Ucrânia, estes empresários inundam as redes sociais com choros e protestos, direcionando toda a fúria contra a incapacidade do ditador Vladimir Putin em protegê-los. Enquanto a TV estatal russa tenta mascarar o caos, vendendo uma realidade de total estabilidade e vitórias fictícias, dizem ali que já tomaram Constantinivka, tomaram mais não sei o quê, daqui a pouco vão dizer que já tomaram Kiev, né? E não tomaram nada. Vitórias fictícias, a insatisfação popular cresce e explode na internet, através de redes VPN, como o Telegram, que era o principal meio de comunicação na internet, mais do que o WhatsApp, mas ambos estão proibidos, ou seja, apareceram muitos e se multiplicaram internet com redes VPN. Esta estratégia ucraniana de sufocar o comércio eletrônico atinge o coração da economia russa e mina completamente a legitimidade do regime do ditador, na véspera das eleições federais. Assista a este vídeo denso e exclusivo. Ele é um vídeo com bastante informação e longo, mas assista até o final. Você vai ver e vai compreender esse colapso interno na Rússia e no Kremlin. Inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like, compartilhe e comente agora mesmo. Aqui é o canal da verdade, aqui você só vê verdade. Não tem papo furado, não tem fake news. A fúria dos comerciantes e o silêncio sobre a Ucrânia. A fúria não é somente na cidade de Moscou ou de São Petersburgo, mas em outras cidades da Rússia, naquelas em que os comerciantes tiveram negócios com essa empresa Wild Berries, porque 9 unidades já foram atacadas. 9 unidades já foram destruídas. A menor em tamanho tinha 100 mil metros quadrados. Então é coisa grande e grandes estoques. Uma nova e perigosa tendência política começou a se espalhar pelo território da Rússia de forma totalmente descontrolada. Os vendedores russos, vamos começar por eles, né, de frutos silvestres, pequenos empreendedores digitais, porque essa empresa também, além de ela começou no ramo de frutos, né, ela continua vendendo isso, pegando e repassando dos produtores. Ela expandiu os negócios e ela é uma mega empresa com uma série de outros produtos. Ela é muito forte na parte de eletrônica. Então, tem muito material eletrônico que é mais caro, né? E esses empreendedores, esses comerciantes russos, esses vendedores, estão culpando diretamente as autoridades da Rússia pelos seus massivos prejuízos financeiros. A máquina de propaganda montada pelo Kremlin passou anos suprimindo qualquer tipo de informação negativa ou derrotas militares para tentar acalmar a população. A população desconhecia o que acontecia na guerra da Ucrânia e apoiava, né, no começo. Hoje não apoia mais com a mesma intensidade. No entanto, o especialista internacional em inteligência de fontes abertas, Chris Owicki, revelou que esta estratégia russa de esconder a verdade gerou um efeito colateral destrutivo. Nas últimas semanas, as redes sociais do país foram completamente inundadas por vídeos desesperados de empresários relatando em lágrimas perdas colossais. Diz que empobreceram, diz que não tem mais dinheiro. Os ataques avassaladores de drones da Ucrânia atingiram em cheio os grandes complexos de armazenagem localizados nas principais províncias da Rússia. Dezenas, outra vez, centenas de milhares de pequenas e médias empresas, eu acho que são centenas, eu acho que são milhares mesmo, né? Milhares de pequenas e médias empresas, para uma empresa desse porte, não são centenas, não são 200, não são 300. Milhares de empresas russas perderam frotas inteiras de mercadorias e estoques de produtos essenciais. Os relatórios financeiros preliminares estimam que o valor total das mercadorias civis destruídas nos incêndios
já alcança a marca de mais de 2 bilhões de dólares. Só em Moscou era calculado em 2 bilhões de dólares. Imagine, Moscou é uma das 9. O dado mais impressionante coletado pelos analistas de inteligência é que o nome da Ucrânia quase nunca é mencionado nos vídeos de reclamação dos russos. O conhecido blogueiro de guerra russo Igor Dmitriev, o Igor confirmou publicamente que assistiu a dezenas dessas gravações de empresários chorando e falando sobre perdas. Dmitriev expressou espanto ao notar que a população russa não demonstra indignação contra as forças ucranianas pelos ataques executados. A culpa pelos depósitos incendiados, que foram todos consumidos pelo fogo 100% integralmente, recai sobre os ombros da liderança política de Moscou e sobre os grandes oligarcas russos. Eles estão atacando essa gente. Os cidadãos da Rússia reclamam furiosamente que não foram protegidos pelas defesas estatais e não receberam avisos prévios e que não têm garantias de indenizações financeiras, mesmo porque a própria Wildberg falou que ela não tem condições de indenizar, não vai indenizar ninguém. A população russa age como se os bombardeios da Ucrânia fossem um desastre natural, inevitável, que o Estado russo falhou miseravelmente em conter. Esta mentalidade foi provocada pelas próprias autoridades russas, que afastaram completamente o povo das decisões e da compreensão real da guerra. Agora que o caos econômico bate na porta das famílias russas, toda a negatividade acumulada está sendo direcionada contra o gabinete de Vladimir Putin. Os estrategistas militares de Kiev compreenderam perfeitamente essa falha psicológica do sistema russo e passaram a golpear os alvos certos, ao que parece: a cegueira artificial e a farsa da televisão do Kremlin. O canal de análise geopolítica Visionary Channel detalhou como o governo russo criou uma armadilha de censura para si mesmo, para evitar o pânico. O Kremlin impôs uma proibição absoluta e severa contra a publicação de quaisquer imagens ou vídeos que mostrem os danos provocados pela Ucrânia em qualquer um desses 9 depósitos ou armazéns, provocados pelo ataque dos ucranianos. Não pode mostrar vídeo, não pode mostrar. Alguns saíram, agora não pode publicar mais nada. Em vez de usar as perdas civis para tentar inflamar o patriotismo dos russos, Putin, o Kremlin, a gangue que ele tem com ele no Kremlin e seus generais preferiram censurar os meios de comunicação de forma indiscriminada. Não pode se falar sobre isso. Eles não querem expor que eles são fracos e é uma derrota para eles isso. Um piloto militar da Rússia que gerencia o canal Helicopter Pilot expôs publicamente o abismo existente entre a propaganda da televisão russa e a dura realidade. O oficial russo relatou ironicamente que passou vários dias assistindo apenas aos canais estatais, como o Zvezda Russia 24, o REN TV e o Canal 1. Segundo a narrativa mentirosa exibida por essas redes de televisão, a Rússia vive um cenário de absoluta perfeição e estabilidade econômica. É isso que eles falam para o povo. Mas o povo sabe porque sente as dificuldades econômicas, então sabe que é mentira. Hoje já sabe. Os apresentadores russos afirmam que o sistema energético do país é o mais potente do planeta e que existe combustível de sobra nas refinarias. A propaganda russa propaga que as sanções econômicas globais não causam impactos e que o orçamento federal fechou o último mês com superávit. Tudo mentira. Ele contava essas mentiras aqui 2 anos atrás, depois das sanções, e o pessoal acreditava. Pô, o Putin é um gênio, tinha gente que me falava, né? As sanções não estão fazendo cócegas na Rússia. A Rússia está crescendo, está muito bem. Está crescendo no papel, números mentirosos fabricados dentro do próprio Kremlin. A televisão russa jura de pé junto para o seu público que nenhuma refinaria de petróleo foi atingida por drones ou mísseis da Ucrânia. Eles já perderam quase 60% da capacidade de refino e não foi atingido. O que será isso? Os jornais de Moscou afirmam que o fornecimento de energia elétrica na Crimeia ocupada funciona com total ordem e sem nenhuma interrupção. Os mapas de guerra exibidos na TV mostram os soldados russos avançando, diariamente destruindo as linhas ucranianas e conquistando novos quadrantes.
sobre os incêndios catastróficos nos armazéns da gigante comércio online Wildberries, a mídia estatal russa fez apenas pequenas menções passageiras, chamando-os de atos terroristas. O piloto russo ironizou, dizendo que para viver em paz e acreditar em um futuro brilhante, o cidadão russo deve ver apenas TV e fugir da internet. É uma ironia isso, né? Uma piada. A realidade factual da guerra, no entanto, só pode ser acessada pelos cidadãos russos que utilizam ferramentas de VPN para burlar os bloqueios digitais do Kremlin. A censura russa tentou infantilizar a sociedade, concentrando todas as decisões e o fluxo de dados exclusivamente nas mãos da autoridade suprema. Como consequência, o comando central de Moscou ficou completamente afogado em ruídos e relatórios falsos, perdendo a capacidade de perceber a gravidade da situação. Assim que Putin está afundando a Rússia, ele está destruindo a Rússia, está desmembrando a Rússia, o que o Lavrov reclamou, mas não dele, reclamou do Ocidente, né? No primeiro vídeo que eu fiz, quem não assistiu o primeiro vídeo das 6 horas, assista, é muito interessante e fala justamente sobre essa desintegração da Rússia que o Lavrov falou, se queixando do Ocidente, numa entrevista. Ontem, a entrevista foi ontem. O Comando Militar de Kiev atua com estreita cooperação tática com os serviços de inteligência da Grã-Bretanha, eles falam isso, no canal de televisão, para desestabilizar as comunicações russas. Anteriormente, a Ucrânia executou operações de grande sucesso, bloqueando aeroportos civis, cortando linhas telefônicas e explodindo a infraestrutura de combustíveis. E, de fato, eles estão certos. A Ucrânia trabalha em estreita colaboração com o Serviço de Inteligência Britânico, o MI, acho que é MI6, né? Agora o novo foco dos ataques estratégicos ucranianos foi direcionado contra o coração do comércio online, para onde migrou a maior parte da economia russa. A população russa depende vitalmente das redes de compra digitais para manter o abastecimento de produtos e o funcionamento das pequenas empresas. E o grande problema é o seguinte, a pequena empresa, ela vende hoje para comer durante a semana. A média empresa para comer durante o mês. A grande que tem maior capacidade. Mas normalmente quem usa a maior parte dos comerciantes desse negócio, constatado, da Wildberries, são pequenos comerciantes e médios comerciantes. E a resposta do governo russo diante desses bombardeios foi classificada por especialistas como lenta, burocrática e praticamente suicida. A destruição dos centros logísticos de distribuição de vídeo digital mina de forma violenta a legitimidade política de Vladimir Putin perante a sua base aliada. Este desgaste severo na economia cotidiana ocorre no momento mais sensível para o Kremlin, que se aproxima das eleições federais russas. Toda a massa de problemas econômicos, da infraestrutura e de segurança interna desaba diretamente sobre o único homem que mantém o sistema unido, que não está mais unido, o ditador Vladimir Putin. Embora cada um desses problemas possa parecer solucionável, se analisando de forma isolada, a combinação de todos eles gera um cenário devastador. Os ataques da Ucrânia funcionam como peças de um longo jogo de dominó, onde a queda de um elemento força o desabamento do próximo de maneira pré-determinada e assim por diante. Cada passo militar ucraniano e o momento exato de sua execução foram milimetricamente calculados para destruir o mito de que tudo corre conforme o planejado na Rússia, como o ditador gosta de falar. Está tudo de acordo com o planejado. Essa é a cantilena, é o mantra repetido por Vladimir Putin. Para concluir, a revolta crescente desses comerciantes russos e o colapso dos armazéns logísticos mostram que, e provam também, na minha opinião, que a estratégia de guerra da Ucrânia é total, é avassaladora e está correta. Ela está com isso empurrando para a ruína a Rússia. Mas o maior erro foi do seu ditador que invadiu a Ucrânia, não deveria ter feito isso. Ao transferir os impactos econômicos diretamente para o interior do território da Rússia, as forças ucranianas desmascaram as mentiras da propaganda da Rússia. O isolamento de Vladimir Putin em bunkers e a paranoia das autoridades demonstram que o regime ditatorial russo está perdendo o controle de sua própria estabilidade. A Ucrânia segue firme, né? Ela é guerreira, suas tropas, seu exército. A Ucrânia está sufocando a economia da Rússia, destruindo a infraestrutura do país e marchando rumo à vitória definitiva. A estratégia ucraniana está correta. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.